Bem-vindo ao módulo 15. Neste módulo, estudaremos os pontos sensoriais. Os pontos sensoriais estão relacionados aos órgãos dos sentidos e são em número de 4. São eles: olhos, nariz, ouvidos e boca. Foram identificados após a descoberta dos pontos básicos. Eles não possuem zona de diagnóstico e a escolha do lado a ser punturado será do mesmo lado ao da queixa a ser tratada. Assim, se o paciente possui xerostomia, ou seja, pouca salivação, o ponto boca fará parte dos pontos em nosso protocolo. Se o paciente possui, por exemplo, zumbido ou acufenos, o ponto acrescentado em nosso protocolo serão ouvidos. E assim procederemos com os demais pontos e casos que ocorrerem. Os pontos sensoriais, boca, nariz e olhos, são bilaterais e estão localizados equidistantemente a 1 centímetro entre eles, a 1 centímetro da linha média e entre os pontos A7 e E12. O ponto olho encontra-se a 1 centímetro abaixo do ponto A7. O ponto nariz a 1 centímetro do ponto olho. O ponto boca a 1 centímetro do ponto nariz. A descrição que para mim é a mais simples e de fácil assimilação para o ponto ouvido é aquela que diz que ele encontra-se a cerca de 3,5 centímetros de distância da linha média, aproximadamente no meio da linha da testa e entre os pontos nariz e olho. Neste quadro, temos um resumo, portanto, das distâncias e das indicações de cada um dos pontos sensoriais. Podemos perceber, pelas indicações, que eles dificilmente serão utilizados de forma isolada. Por exemplo, digamos que eu tenha um caso com dores articulares na mandíbula, na articulação temporomandibular, ATM. Em nosso protocolo, podemos utilizar os seguintes pontos, e não somente o ponto boca. Ponto A, por abranger toda a cabeça. Ponto B, por abranger os músculos da mastigação. Ponto boca. Ponto cérebro, por tratar questões envolvendo emoções. Ponto da ATM, que veremos mais adiante nos pontos extras. Ponto da parte superior do corpo, que é um ponto mestre que será descrito e visto mais adiante. Pontos neurológicos perceptíveis na palpação cervical, dando atenção principalmente aos pontos do estômago, correspondente ao nervo trigêmeo, intestino delgado, nervo facial e fígado, nervo vago. Neste slide, temos a figura mostrando a localização dos pontos sensoriais, quer seja na porção Yin como Yang. Novamente, uma ilustração de um crânio seco, onde podemos perceber melhor a relação na parte Yang dos pontos sensoriais com a sutura lambdoidea e a protuberância occipital externa. Neste slide, podemos ver como estão dispostos na face humana. Na porção Yang, estes pontos possuem a seguinte localização. Ponto olho, aproximadamente 1 centímetro abaixo do ponto A7 e a 1 centímetro lateral à linha média. Ponto nariz, está localizado a 1 centímetro da linha média e a 2 centímetros do último ponto do ponto E. Ponto boca, lateralmente a 1 centímetro da linha média e 1 centímetro do último ponto dos pontos E. Ponto ouvido, cerca de 2,5 centímetros da linha média entre os pontos nariz e olho, no nível do terço superior do osso mastoide. Aqui, nós vemos a localização dos pontos sensoriais na porção Yang do crânio. Uma outra forma de encontrarmos o ponto ouvido é realizando o mesmo procedimento feito para identificar o ponto D na porção Yang. Procederemos de forma idêntica, deslizando o nosso dedo indicador até a área do ponto D. Em seguida, continuamos o deslizamento
até percebermos uma outra área de depressão um pouco mais acima. Neste ponto, teremos a área do ouvido. Aqui, nós descrevemos de forma ilustrativa como proceder. Obrigado e até o nosso próximo encontro.